Hoje, né, a gente tem aí os direitos previdenciários sempre nessa questão, né, Regim? Sempre nessa questão dos direitos previdenciários. No Dia Mundial hoje, por exemplo, do combate ao câncer, né, a doença que já é, infelizmente, a primeira causa de morte em algumas regiões do nosso Brasil, ocupando o lugar das doenças cardiovasculares, né? Então tem estudo recente que foi publicado, né, que é sabido, né? É sabido que os pacientes oncológicos no Brasil possuem direitos garantidos tanto pelo SUS quanto também pelos planos de saúde, né? Com de iniciar um tratamento até 60 dias de diagnóstico. Então vamos falar com a doutora Adriana Faria, que ela é advogada especialista em direito previdenciário, para falar um pouquinho também sobre para esse público, destinado a esse público. Doutora Adriana, bom dia, obrigado por fazer parte aqui no Tá No Ar Campinas também. Bom dia, Júlio, bom dia a todos que estão nos assistindo, ainda mais para falar de um assunto de extrema relevância para toda a sociedade. Não tenha dúvida disso, né? Eu acho que surgem muitas dúvidas com relação a esse tema. Então, assim, a partir do descobrimento da doença, vamos dar o pontapé, né, no tema. Como é que o paciente, como é que a pessoa pode proceder, quais são os direitos que são possíveis e passíveis para que a pessoa possa ter a partir do descobrimento da doença, do câncer? Bom, a partir do momento que você é diagnosticado com câncer, é muito triste, né? A pessoa já receber esse tipo de informação e ela fica totalmente debilitada. Então, a lei veio para beneficiar essas pessoas, para justamente ajudar nesse momento de tristeza e ajudar também em todo o tratamento, que pode ser rápido, como pode ser também demorado. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com câncer, ela tem que pegar um laudo médico. Com esse laudo médico, ela irá fazer todo o tratamento, exames médicos e os prontuários médicos para poder, inicialmente, dar entrada na Previdência Social. Se ela estiver trabalhando ou se ela estiver desempregada, ela pode requerer um benefício previdenciário. Basta estar com esse laudo em mãos, ligar no 135 da Previdência Social e requerer imediatamente o seu afastamento, se você estiver trabalhando, né, para poder fazer esse tratamento, como também receber um auxílio doença pela Previdência Social. Após essa iniciativa de dar entrada no benefício previdenciário, ela também pode requerer alguns outros benefícios, como o saque do FGTS, pode procurar a Caixa Econômica Federal, levando justamente o laudo médico, contendo a data do diagnóstico, a assinatura do médico, todo o transtorno que ela terá para poder saber e receber o fundo de garantia. Além do fundo de garantia, ela também pode ter isenção para compras de veículo. Se porventura ela for aposentada ou pensionista da Previdência Social, pode também requerer a isenção do imposto de renda. Então, há vários benefícios que a pessoa pode requerer junto à Previdência Social ou também exigir a isenção do IPTU da sua cidade, a isenção de taxas como o PIS/PASEP, o IOF. Então, é muito importante que a pessoa tenha sempre em mãos todo o laudo médico e todo o relatório, desde a data que foi diagnosticada até o tempo desse tratamento para ela conseguir um benefício previdenciário. Doutora, é o seguinte, né? Por exemplo, com o laudo médico, há de se saber a gravidade, a intensidade da doença em determinado momento. Isso influencia, a idade também influencia nos direitos ou é para todas as idades a partir do descobrimento da doença? Olha, influencia bastante, né? Porque se você já é aposentado ou pensionista da Previdência Social, você já pode, com isso, requerer a isenção do imposto de renda, ou seja, o valor que é descontado em cima do seu benefício previdenciário, automaticamente o INSS ele vai suspender esses descontos considerados aí em cima do seu extrato de pagamento. Caso o INSS indefira esses descontos do imposto de renda, você pode imediatamente entrar com uma ação na justiça da sua cidade e requerer a isenção desde a data do diagnóstico, como também solicitar todos os atrasados que foram descontados de forma indevida. Caso a pessoa seja diagnosticada e tenha pouca idade, aí sim ela pode também requerer um auxílio
um auxílio por incapacidade temporária junto à Previdência Social. É importante sempre ter um laudo médico. E o INSS, ele exige que o laudo tenha a data quando foi diagnosticado, como também o carimbo e a assinatura do médico. E é importante ela ter em mãos todo o tratamento que ela terá que fazer e o tempo desse tratamento. Olha, nós temos aí com relação a prazo, né? É claro que a pessoa fala, agora infelizmente a pessoa foi diagnosticada com a doença, né? Ela vai junto ao município também, vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde da cidade, isso consequentemente vai ter que ser feito, mas assim, tem um prazo legal para que o município tem para oferecer ou para fornecer, oficializar o direito ao tratamento, ao medicamento de alto custo. Isso tem um prazo legal para poder acontecer a partir do momento que você está com laudo, a partir do momento que você está registrado e de fato ter os documentos necessários em mãos? Olha, o prazo legal deveria ser 60 dias, mas infelizmente, devido à fila de atendimento dessas pessoas diagnosticadas com câncer, às vezes o município da sua cidade não consegue atender ou fazer a primeira consulta, já indicá-lo para o tratamento correto no prazo de 60 dias. Caso isso não aconteça, já que existe a lei dos 60 dias que prioriza o tratamento de todas as pessoas com câncer, como também está estabelecido na nossa Constituição Federal, é importante que a pessoa entre imediatamente com uma liminar na sua cidade, seja contra o plano de saúde, caso ela tenha plano de saúde e não consiga ter esse tratamento, esse atendimento médico em até 60 dias, ela pode solicitar uma liminar para que o juiz obrigue imediatamente que seja realizado o início do tratamento, seja contra o Estado, seja contra o município, ou então contra o plano de saúde. Então, é muito importante que a pessoa, a partir do momento que ela for diagnosticada com câncer, seja ele de qualquer natureza, ela fique atenta aos seus direitos e procure imediatamente tanto a Justiça quanto a Previdência Social para requerer aí um auxílio-doença, por incapacidade temporária, ou então até uma aposentadoria, né, considerada aí devido ao tempo, o diagnóstico do tratamento, ela pode, depois do auxílio-doença, converter esse benefício em aposentadoria. Por exemplo, hoje em dia, além do prazo, quais as maiores dificuldades atualmente para esse tipo de público? Ou o prazo é o que mais, até por conta da gravidade, é o que mais chama a atenção atualmente por conta do processo burocrático que é para sair do papel e fazer de fato a diferença na vida da pessoa? É verdade. A lei, a Constituição Federal, ela garante o início do tratamento em até 60 dias. Acontece que, por muitas vezes, isso não ocorre devido à fila, devido ao atendimento do SUS, às prioridades, né? Então, é sempre necessário a pessoa ingressar com uma ação judicial para que o juiz possa imediatamente conceder essa liminar. Embora ela tenha esse amparo pela lei, a partir do momento que for diagnosticado com câncer, em até 60 dias ela pode tanto requerer um benefício previdenciário, como a isenção do imposto de renda, a isenção do IPTU. É necessário que ela fique atenta também ao seu tratamento. E se porventura passar desse prazo de 60 dias, porque por muitas vezes as pessoas só conseguem iniciar o tratamento após de 6 meses. Só que 6 meses pode prejudicar a saúde dessa pessoa. Então é importante que ela entre imediatamente com uma ação na justiça da sua cidade para que o juiz conceda uma liminar para que ela possa imediatamente, sob pena de multa diária e danos morais, fazer o início do tratamento junto aí à sua cidade. Toda a experiência que você tem nessa área de acompanhamento, de processo burocrático, assim, 6 meses, né, como você acabou dizendo, para uma doença tão grave quanto essa, pode ser fatal. Então, assim, é algo que precisa sair do papel de forma urgente, né? Precisa, além do diagnóstico, né, ter um papel de consciência por parte do poder público. Isso ainda é enfrentado com certo tabu perante a sociedade? Quais os tipos de principais dúvidas que, a partir do momento que eu estou com a doença, eu vou até o escritório
né, para poder para sanar essa dúvida com um advogado? Quais são as principais dúvidas que normalmente o paciente e cliente tem com relação à parte de direito? Olha, a primeira coisa que ele deve ter em mãos é o laudo médico com o diagnóstico da doença, a data do início do tratamento, como também o carimbo e assinatura do médico. Além disso, ele tem que ter a senha do aplicativo Meu INSS para ter acesso ao sistema e aí sim iniciar, comunicar ao INSS sobre os fatos, né, para poder requerer um benefício. Acontece que por muitas vezes o INSS ele deveria fazer imediatamente análise desse procedimento, já que é considerado com urgência e emergência. E se porventura o INSS também fizer essa análise após 30 dias, porque é realizada a perícia, às vezes tem alguma divergência no sistema da Previdência Social, é muito interessante a pessoa manter sempre o cadastro atualizado, como CPF, RG, o endereço, carteira de trabalho, verificar se você tem a carteira de trabalho digital em caso de registro em CTPS, né? Então é muito importante que as pessoas tenham todos esses dados atualizados para facilitar o deferimento do benefício previdenciário. E a gente sabe que se porventura for indeferido, como também você solicitar isenção do imposto de renda, por muitas vezes o INSS acaba indeferindo esse benefício por conta de falta de documentação, falta do laudo médico, falta do diagnóstico, tratamento, às vezes até alguma divergência, a pessoa casou e esqueceu de alterar o nome junto à Previdência Social, então é muito importante que ela mantenha sempre os dados atualizados para ela ter esse respaldo da Previdência Social o mais rápido possível. Em caso de indeferimento desses benefícios, seja ele do auxílio doença, como também da isenção, ela pode sim entrar com uma ação na Justiça Federal e requerer que o juiz conceda imediatamente o benefício previdenciário ou a isenção do imposto de renda. Eu preciso te fazer duas perguntas pensando numa pior hipótese e na melhor hipótese também. E lá em casa é uma coisa impressionante, a doença acabou devastando a família. Então é tio, primos e por aí vai. Então é o seguinte, a partir do momento que a pessoa infelizmente falece em decorrência da doença, quem ficou na família, qual que é o processo que precisa ser feito ou automaticamente, a partir do momento da declaração de óbito, isso já é isento ou há necessidade da pessoa fazer algo na parte burocrática também para não ter nenhum tipo de problema posterior com a justiça? Olha, a primeira coisa que tem que fazer em caso de falecimento é verificar quem são os dependentes para poder requerer judicialmente tanto a isenção do imposto de renda, caso ela não consiga fazer em tempo hábil, né? Ou então requerer o benefício previdenciário, que é a pensão, considerada pensão por morte. Então é muito importante que o dependente financeiro, procure a agência do INSS e faça o agendamento para poder requerer tanto a pensão por morte quanto a isenção do imposto de renda de todo o período que ela não teve ou que não deu tempo de fazer. Porque a gente sabe, a partir do momento que você é diagnosticado com câncer, às vezes a pessoa fica tão atordoada, tão triste com aquela situação, que ela esquece dos direitos que ela tem. E é muito importante os familiares, o apoio dos familiares, para que nesse momento tão triste, se socorra aí do Poder Judiciário, das vias judiciais, como também do próprio INSS, para auxiliar e ajudar esse paciente diagnosticado com câncer. Então, se porventura ela vier a falecer, o dependente pode requerer, através do 135 da Previdência Social, tanto a pensão por morte, quanto também as isenções aí do imposto de renda, isenção do IPTU da sua cidade, caso tenha algum imóvel, e através disso ela vai requerer toda a diferença aí dos atrasados. Agora vamos também trazer para o lado positivo, né? Me curei da doença, deu tudo certo, graças a Deus o câncer foi eliminado do organismo da pessoa. A partir do momento que eu dei entrada, né, para ter esses direitos, eu preciso fazer com que a Previdência, a parte do governo saiba que eu me curei,
se não acarreta um outro tipo de problema para mim, ou a partir do momento que eu dou a entrada, que eu já me prontifiquei que eu estava com a doença, eu não preciso fazer mais nada posterior à cura do câncer? É importante que ela sempre faça um acompanhamento médico, né? A partir do momento que a pessoa é curada com câncer, ela tem aí os prazos estabelecidos pela medicina para que possa fazer esse acompanhamento médico, seja de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Então, é muito importante que ela continue, além dessa cura, né? Fazendo aí o tratamento, mas é importante também que ela fique atenta, porque muitas pessoas acabam recebendo o auxílio-doença e voltando depois para o trabalho. A partir do momento que você consegue a isenção do imposto de renda para o benefício previdenciário, se a pessoa volta a trabalhar, ela não tem direito à isenção em cima do salário. Então, é muito importante as pessoas saberem disso, porque a Previdência Social ela vai dar isenção sobre o benefício previdenciário. Se porventura ela ser curada, voltar à atividade, voltar a conviver em sociedade, com registro em carteira, é muito importante que ela saiba desses direitos também. Mas a partir do momento que ela consiga fazer os tratamentos de forma rigorosa, uma vez por mês, ela sempre pega um laudo médico e vai juntando todos os exames médicos para posteriormente requerer aí qualquer isenção, tanto do benefício quanto do imposto de renda. Perfeitamente. Acho que são dúvidas extremamente importantes, né, que a gente acabou tirando, mas é algo que fica de alerta, que a gente traz aqui no programa de hoje também como uma prestação de serviço. E eu quero te agradecer, doutora Adriana. Obrigado por marcar presença aqui, por disponibilizar um pouco do seu tempo para esclarecer ao vivo aqui com a gente também no Tá No Ar Campinas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Júlio. Um excelente programa e estou sempre à disposição. A gente agradece aí, prestação de serviço também aqui na RFTV, né, gente? É importante a gente trazer esse âmbito também de saúde e também de parte burocrática com o governo, que infelizmente, né, a gente tem demais hoje em dia, mas serve de alerta. Depois esse conteúdo vai também para o nosso YouTube, para você conferir também, né? Fiquei com algum tipo de dúvida que ela tenha dito, também vai estar no YouTube posteriormente ao Tá No Ar Campinas, tá? youtube.com/RFTV Oficial.